Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Passou rapidinho, estamos de volta aqui com o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos inspire e nos conduza. E com ele, Paulo Renato. Que está em off. Daqui a pouco ele chega. Foi pegar um chazinho. Eu acho que ele foi pegar um chazinho. Ele é viciado em chazinho. Mas é um bom vício, né? Eu também. Melhor do que pessoas que são viciadas em café. Você não acha, Maria? Que nem alguém que reclama. Estava tomando cafezinho hoje, né, senhor Eduardo? Olha lá, o nosso Clever também ali. O chazinho é muito mais saudável do que o café. Também. Com certeza o pessoal vai ficar brigando comigo aqui, que a maioria é viciada em café. Ó, ele chegou disfarçadamente com um copo cheio. Eu tinha que fotografar aqui a quantidade de chá que ele está trazendo para o estúdio. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Obrigado, desculpa aí. Esse chá é para te deixar calminho? Sim. Para deixar zen. Esse chá é de quê, Paulo Renato? Olha, eu não sei. Eu tomo chá e também não sei do que eu estou tomando. Vamos ver, ele está experimentando ali. O único que eu conheço é cidreira. Por isso que eu tomo café e sei que é chá de cafeína. Bem, então tá certo. Mas depois a gente descobre qual é o chá que o Paulo Renato está tomando. E vamos aqui, pegue o seu Livro dos Médiuns, no capítulo 3, o capítulo que trata do método. Nós estamos no item. Deixa eu pegar aqui o item, que esse item é grande. Ele começa do item 18. Nós já estamos no item 28. Então, item 28 do capítulo 3, na terceira questão, né? Porque Kardec está falando aqui dos tipos de espíritas. Ele já tinha falado anteriormente daqueles que não creem nos fenômenos espíritas, nos materialistas e nos tipos de materialistas. E agora estamos estudando os tipos de espíritas. Lemos o tópico primeiro, que são os espíritas experimentadores. O segundo, que são os espíritas imperfeitos, que é a grande maioria, não é isso? Sim. Podemos nos considerar aí nessa categoria dos espíritas imperfeitos. Mas vamos aí ao terceiro, onde Kardec diz o seguinte: os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedece. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Acho que esse aí é a grande meta, né, de todos nós, podermos um dia nos considerarmos verdadeiros espíritas cristãos, que são confundidos por muitas pessoas como espíritos perfeitos. Não é isso. O próprio Espírito da Verdade, ele coloca para Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita é aquele que busca a sua transformação moral e também se esforça para domar as suas más inclinações. Então, ele está buscando a transformação moral e, sobretudo, a palavra-chave é o esforço para domar as más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Nós, no plano racional, nós já até queremos ser o verdadeiro espírita.
acredito que ninguém que frequente uma casa espírita, aquele que está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, não seja sincero no seu propósito de se melhorar. O problema é nós conseguirmos fazer isso na prática, né? No dia a dia, na hora que vem a raiva, na hora que vem o sentimento negativo, na hora que nós somos atingidos de alguma forma por uma calúnia, por uma ofensa. É neste momento que o verdadeiro espírito aparece, domando as más inclinações. Não é isso, Maria de Fátima Miranda? Sim, não é que o verdadeiro espírita não sinta raiva, não é? Não é que o verdadeiro espírita não passe por essa tormenta dessas emoções ainda tempestuosas, mas é que ele não se deixa influenciar por elas. Não priorizam essas emoções dolorosas. E na hora da raiva, ele tenta, de alguma forma, racionalizar essa raiva. Observar o fato que gerou, as consequências possíveis de uma conduta embarcando na raiva, na cólera, e começa a domar. Por isso que o verdadeiro espírita é aquele que conhece. O verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral vencendo as suas más inclinações. As más inclinações, o que são? São esses sentimentos inferiores que, quando afloram, nós não deixamos guiar por eles. Não é? E no dia a dia das experiências não priorizamos o mal. Nós buscamos, dentro dos episódios desagradáveis, retirar o que tem de melhor, a lição. No item 30, Kardec vai falar a esse respeito, né? Falando sobre o verdadeiro espírita. Mas ele fala aqui, no item citado pelo Eduardo, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, os bons espíritas. Ele diz que... Ele fala assim: será necessário para... Não. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribui isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. E ele veio dizendo aqui que provém isso da parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de maturidade, de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. E ele vem falando aqui em outros itens, em outros parágrafos, ele fala: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. É interessante ler esse item, os bons espíritas, do capítulo 17, justamente, que nos situa dentro desse campo aí dos espíritas, dos verdadeiros espíritas. Pode nos situar, de modo que a gente faça uma autoanálise para saber que fibras do nosso coração a doutrina espírita nos tem sensibilizado. Se nós estamos mais sensíveis, digamos, na convivência com o próximo, não sofrendo por ele ou com ele, mas procurando compreender a dificuldade dos outros, colocando-nos, sempre que possível, no campo teórico ao menos, no que se chama empatia, colocando-nos não no sofrimento do outro, mas na compreensão de como o outro esteja passando por tais dificuldades. Então, nós podemos e devemos fazer essa avaliação doutrinária sobre nós mesmos. Será que, em avaliando os sofrimentos, a dificuldade dos outros, nós só estaremos com a resposta doutrinária, como quem entrega um convite, um presente a alguém de quem não temos nenhuma relação de afetividade, né? São os entregadores, entregam excelentes presentes, grandes presentes, mas entregam, recolhem a assinatura e vão embora.
Então, será que nós estamos fazendo isso também nessa reflexão? Devemos pensar nisso. Será que nós estamos ofertando um excelente presente, que é a doutrina espírita, a quem sofre, a quem chora, a quem está no campo de desespero, quem está a ponto de perder a fé? Será que nós estamos oferecendo a doutrina espírita, repito, nessa condição de presente e virando as costas e indo embora, né? Ou estamos procurando, de alguma forma, estar mais próximos, como diz o espírito Calvin Van Dyne, quando fala sobre, no livro Técnica de Viver, se eu não me engano, na página intitulada Lágrimas de Luz, que ele fala que quem exercita a beneficência encontra um problema a equacionar, o problema da distância. Será que muitas vezes nós não estamos nessa situação de distância? E dentro dessa situação, nós dificilmente encontraremos essa maturidade aqui sugerida no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 4, os bons espíritas. Então, realmente, precisamos, todos nós, verificar a extensão da doutrina espírita, os benefícios que ela nos tem trazido, não só no campo da inteligência, mas no campo do aperfeiçoamento do sentimento, da compreensão do outro, dos motivos que levam o outro a agir ou deixar de agir nessa ou naquela direção. Quer dizer, nós temos um campo imenso de autoanálise para, de alguma maneira, pesar o benefício da doutrina espírita em nós mesmos, para até nos colocarmos em algumas situações como espíritas espíritas cristãos, porque se não temos um melhor a oferecer, como repetindo Pedro, oferecemos aquilo que temos, né, de coração. É importante aqui esse finalzinho, lembrando para quem está chegando, capítulo 3, item 28, a terceira questão, o terceiro tópico, ele termina dizendo que são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Esse ou melhor, né? Parece um pleonasmo, né? Mas se é espírita, é cristão. Tá, isso pode ser claro para a gente. Mas existem algumas questões aqui importantes sobre esse termo que Kardec utiliza, espírita cristão. Existiu mesmo dentro do movimento espírita, e ainda existem pessoas que tentam separar o espiritismo de Jesus. Seria mais ou menos um espiritismo laico. Eles entendem que o espiritismo é uma ciência pura e que não comporta misturar com a ideia religiosa do Cristo. Essas pessoas, na época de Kardec, eram mais presentes. Hoje em dia ainda existe esse movimento, sim. E, por outro lado, além dessa questão, que nós vamos analisar aqui, se é possível pensar no espiritismo sem Jesus, tem a questão das pessoas que não conhecem a doutrina espírita, e quando você diz que é cristão, elas se espantam, porque para elas o espiritismo não tem nada a ver com o cristianismo. Então são dois fatores aí, Miranda, que eu acho que foi muito importante Kardec enfatizar o termo espiritismo cristão. Os últimos têm aquela compreensão que o espiritismo é mediunismo só, é o fenômeno mediúnico, que ele é coisa do diabo porque não é de Deus, não é? Esses nós compreendemos dentro da racionalização da fé que eles professam, mas nós sabemos que toda religião e toda religiosidade autêntica está pautada nos ensinamentos divinos que chegaram à criatura humana, e nisso já tem um intercâmbio, não é? Em todas as religiões tem algum nível de manifestação, que para alguns é sobrenatural, maravilhoso, e nós sabemos que é a presença e a interação entre os espíritos imortais que pululam no universo. Por outro lado, nós vamos observar aquelas criaturas que julgam que a doutrina espírita é ciência e filosofia, que religião é coisa que, é coisa que dá terra e que não vai dar, é para controlar pessoas e movimentos. E nós vamos refletir que quando Kardec fez a pergunta, que é Deus, os espíritos responderam a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Interessante, porque quando os espíritos foram responder, não responderam simplesmente assim, é a ciência suprema, que é Deus, a ciência suprema, que é Deus, a filosofia suprema, que é Deus, a moral suprema.
Eles responderam, é a inteligência suprema, porque a inteligência bem aplicada já é o produto de ciência e filosofia e a vivência que é a moral, não é? Então, nós vamos observar que o que nos falta é esse tono de moralidade no uso do livre-arbítrio e no desenvolvimento da nossa inteligência. O ser verdadeiramente inteligente, ele usa o conhecimento em benefício da própria educação. Então, não tem como dissociar a doutrina espírita do Evangelho de Jesus, mesmo porque Jesus é o responsável maior pelo planeta. Todo o programa de evolução da criatura que vive aqui na Terra, dos espíritos que somos nós, estão na pauta do programa de Jesus. A chegada do Consolador já estava nas promessas do Cristo. Ele sabendo que gradativamente nós íamos conquistar condições e a realidade tecnológica do planeta iria nos permitir a chegada dessas informações todas que poderiam nos auxiliar nesse autoconhecimento e libertação. Enquanto Paulo Renato estava falando, eu fiquei aqui pensando naqueles que, antes da chegada da doutrina espírita, conseguiram fazer esse trabalho de compreensão da mensagem divina. Não é? É por isso que nós temos que respeitar todas as religiões, porque em cada uma delas tem espíritos que no corpo físico enfrentaram vicissitudes como nós enfrentamos e até piores, e conseguiram dar resposta positiva daquilo que estavam aprendendo com a mensagem do Cristo. Justamente nesse capítulo 6, lembrado aí pela Miranda, o Cristo Consolador, ele coloca bem específico, bem nítido, essa missão do Espiritismo. O Espiritismo não é uma ciência comum, não é mais uma ciência. Kardec diz mesmo que é a ciência nova. Essa ciência nova restabelece os ensinos de Jesus, conforme Miranda lembrou, dando amplitude aos seus conceitos, aquilo que Jesus trouxe à época, e acrescentando ideias novas sobre a vida, sobre a justiça de Deus, sobre o ser humano encarnado, na qualidade de espírito reencarnado. Quer dizer, a doutrina espírita tem como base a moral de Jesus, como diz o próprio Allan Kardec. Os espíritos não inventaram, a doutrina espírita não inventou nenhuma moral nova. A moral da doutrina espírita, sobre a qual a doutrina espírita se baseia, se assenta, é a moral do Cristo. Então o Espiritismo tem a finalidade, a função, o objetivo de lançar claridades aos ensinos de Jesus, de modo que nós possamos vivenciá-lo dentro de esforços pessoais, entendendo por que estamos na Terra e qual é o nosso destino. Kardec coloca aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito dessa colocação dele, no final do item 7, capítulo 1, item 7, ele é bastante claro, para não deixar dúvida para ninguém em relação a Jesus dentro da doutrina espírita. Ele diz, na última frase aí praticamente, ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo, que o preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então aqui está claro e inequívoco para aqueles que tentam, existem aqueles espíritas que se dizem ligados à ciência, de que o que atrapalha no espiritismo é esse lado piegas da religião. Eles não têm como separar o espiritismo de Jesus, porque o próprio Allan Kardec deixa claro que o espiritismo é obra do Cristo que o preside, Miranda. Sim, é tudo que o Paulo Renato falou, não é? E aquela passagem de João, que é o Cristo Consolador. Depois ele mesmo fala o Espírito de verdade, que o Espiritismo, para que possamos ouvir o que o Espiritismo nos fala, porque ele vem nos trazer recursos para nos fazer racionalizar a fé, de alguma forma, que nós vamos compreender Deus não porque o outro nos fala, mas porque nós já entendemos. E esse entendimento não dispensa o sentimento, tanto que ele fala quando se trata do Espiritismo. O Espiritismo bem compreendido e, acima de tudo, bem sentido, formará o homem de bem. E sobre a questão da religião ainda, na Revista Espírita, de novembro de 1868, Kardec publicou um
importante artigo falando sobre essa questão da polêmica, se o Espiritismo é ou não é uma religião. E ele se explica, né, porque ele, de certa forma, era acusado, com suas próprias palavras, porque, como disse Paulo Renato, ele considerou o Espiritismo uma ciência nova. Ele não chama de uma religião, realmente, ele não chama. E ele vai se explicar aqui nesse importante artigo na Revista Espírita, de novembro de 1868. Diz Allan Kardec: se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Então você vê ele tentando explicar a aparente contradição. E ele vai dizer: porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma nova variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Renato. Justamente. Essa ideia religiosa do Espiritismo em momento nenhum exclui as outras religiões, a verdade de outras religiões. Né? Kardec até diz mesmo que o Espiritismo inicialmente, pensava-se assim, seria a base das religiões, porque ele traz no campo experimental da evidência, traz a comprovação daquilo que a teoria ou que as teorias religiosas falavam no campo da sua visão de vida, né? Porque as religiões sempre falaram de alma e da sobrevivência da alma, mas nunca tiveram oportunidade, digamos, de trazer tantas provas incontestáveis quanto a doutrina espírita o faz. E lembrando, uma vez mais, que pode até existir espiritismo sem cristianismo, como existe corpo sem alma. Quer dizer, dura pouco, tem uma vida tão somente orgânica. Morre logo, né? Muito boa comparação, Renato, excelente. Então não tem como se pensar em espiritismo sem o Cristo, né? Seria como um corpo sem alma, como muito bem lembrou agora o Paulo Renato. Desta forma, chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo a todos vocês por nos acompanharem, e semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo com o quarto tópico aqui desse item 28. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui. Que Jesus abençoe a todos. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui para dar continuidade a esse estudo maravilhoso da Revista Espírita. Quanto eu estou aprendendo com a Revista Espírita de números pares, né? 1858 a 1868. E Astênio e eu
estamos dando início a um novo parágrafo, né, Astênio? Sim. Da revista. Uhum. Então, vamos lá. Isso, então, no nosso último programa, nós estávamos estudando, né, além de termos visto as maravilhas do médium Daniel Douglas Home, né? Isso. Nós começamos a ver um novo texto, né, publicado por Kardec, que ele titulou de Manifestações dos Espíritos, mas mais especificamente a resposta ao Senhor Vianney por Paul Alguez. Então, Paul Alguez era um lúcido espírita da época, né, e que respondeu a umas agressões do senhor Vianney, né, contra a doutrina espírita, né? Então, prosseguindo nos comentários de Kardec a respeito da resposta, né, dada pelo Paul Alguez, ele diz o seguinte: nas suas refutações, o senhor Alguez soube sempre conservar a dignidade de linguagem, mérito que nunca será suficientemente louvado. Aí não se encontram as diatribes despropositadas, tornadas lugares comuns de mau gosto e que nada provam a não ser a falta de urbanidade, a falta de educação. Sim. Né? Obviamente que isso aí deve se aplicar a todos nós espíritas hoje. Se formos refutar qualquer pessoa, que façamos com educação, senão nós não estaremos representando a doutrina espírita. E as pessoas que se colocam como pessoas, dizem, né, que são pessoas civilizadas, têm que entender que ninguém tem a mesma opinião. Sim. Então, o fato de eu ter uma opinião contrária, né, um gosta do governo atual, outros não gostam do governo atual. Então a gente tem que respeitar. Sim. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas perdem, né, a dignidade e o respeito ao próximo, né, porque diverge de uma opinião. E isso, quem é espírita... Sim, isso é ridículo. É ridículo, né? É ridículo. Espírita agressivo. Agressivo, né? É no mínimo ridículo. Pois é. Né? Eu não me lembro se foi exatamente Rui Barbosa, mas alguém disse, me parece que foi Rui Barbosa, disse mais ou menos assim: não concordo com uma só palavra que dizeis, mas defenderia até a morte o seu direito de falar. É isso aí. Sabe? Então, deixa a pessoa falar, aprenda a ouvir. Não foi Afonso Arinos, não? Não me lembro, eu não me lembro agora quem foi que disse. Pode ter sido, né? Não concordo com uma só. Eu não concordo com você, mas eu defendo que sim, você o tem direito. Você tem o direito. Claro, fala perfeito. Tudo, né? Eu não vou ficar te jogando pedra porque você falou. Você falou porque tinha direito de falar. É isso mesmo. Não é isso? Perfeito. Então, prosseguindo com Kardec comentando o livro do Paul Alguez, né? Então, faz tudo o que disse é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. Então, o sábio, no caso aqui, era o contraditor da doutrina espírita, né, que era o senhor Vianney. Então, como o Paul Alguez estava se dirigindo ao senhor Vianney, ele como é que pode dizer, não utilizou instrumentos verbais que não estivesse à altura do contraditor. Né? Então ele fala assim, tudo o que disse é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. Tê-lo-á convencido, né, o senhor Alguez terá convencido o Vianney? Nós o ignoramos, duvidamos mesmo, para falar francamente. Mas como em definitivo seu livro é feito para todo o mundo, as sementes que lança não serão todas perdidas. Por mais de uma vez, teremos ocasião de citar algumas passagens de seu livro no curso desta publicação, à medida que a isso formos levados pela natureza do assunto. Então, Kardec gostou tanto da obra do senhor Alguez, que disse, mesmo que não tenha convencido o destinatário da obra, né, que foi o Vianney, vai ajudar a muitas outras pessoas. Né? E o próprio Kardec utilizaria a obra dele mais de uma vez na Revista Espírita, né, para mostrar a grandeza da obra do senhor Alguez. Né? Então, a respeito desse tema, né, que foi Manifestações dos Espíritos, a resposta do senhor Vianney, ao senhor Vianney, pelo Paul Alguez, a respeito das manifestações dos Espíritos, Kardec traz só mais um parágrafo nessa revista de fevereiro de 1858, em que diz o seguinte: sendo a teoria desenvolvida pelo senhor Alguez, exceto talvez em alguns pontos secundários a que nós mesmos professamos,
não faremos a respeito nenhuma crítica de sua obra que se notabilizará e será lida com proveito. Então Kardec fala assim, bom, aqui ou ali tem alguns pontos que eu mesmo não concordo. Mas são pontos que não merecem destaque. Né? Então, mesmo aquilo que eu não concordo, não vou ficar destacando aqui pontos que eu não concordo, porque não tem necessidade. Né? No contexto geral, a obra está ótima. Está ótimo. Não é isso? Então, não desejaríamos, senão, uma coisa: um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação das matérias. Então, aqui ele está dando um recado para o senhor Alguês, né? Se ele fosse publicar uma nova edição, verdade. Ele fala assim, não desejaríamos senão uma coisa: um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação das matérias. Mas ele explica logo em seguida por que ele acha que seria importante um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação das matérias. Ele fala assim, o senhor Alguês tratou a questão como sábio, porque se dirigia a um sábio, certamente capaz de compreender as coisas mais abstratas. Entretanto, deveria ter pensado que escrevia menos para um homem do que para o público, que sempre lê com mais prazer e proveito o que compreende sem esforço. Lindo, né? E isso aqui a gente verifica por que a gente entende tudo que Kardec escreve. Exatamente. Né? Porque ele não se dirigia aos sábios, ele se dirigia ao público. Ao público, aquele que era mais leigo, né? Isso, né? Então facilitar o entendimento. Com certeza. E aí a gente verifica que realmente ninguém tem dificuldade. Pode, desde que saiba ler, consegue entender a doutrina espírita. Com certeza. Não é isso? É simples. Uhum. E aí, meu amigo, tendo terminado esse texto, né, publicado na Revista Espírita de fevereiro de 1958, Manifestações dos Espíritos, resposta ao senhor Viennet, por Paul Alguês, começamos um outro texto que, em verdade, é o último da revista de fevereiro de 1858. Você sabia? Não, acabou fevereiro? Agora a gente termina fevereiro de 1958, já vai passar para março. Não desencarnamos. Ainda não, já vai passar para março. Eu acho que a gente chega a dezembro de 1858. Não é? Então vamos lá. Aos leitores da Revista Espírita. Então agora é um texto também escrito por Allan Kardec. Ele está se dirigindo aos leitores da Revista Espírita, né? Da época, e certamente com utilidade para nós que somos os leitores da Revista Espírita de hoje. Inclusive, Amaury, eu acho até importante destacar, já de algum tempo para cá, o meu livro de cabeceira é a Revista Espírita, sabe? Porque... Para me obrigar a ler todo dia, sabe? Se não tiver ali na cabeceira, eu não vou dormir sem ler alguma coisa, né? E é bom a gente ter essa ordem que Kardec tinha. Sim. Então, se a Revista Espírita começou em janeiro de 1858, quem for ler, não pega a primeira de 1867 para ler, pega a de janeiro de 1858. Né? Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Não precisa ser tão devagarzinho assim também, né? Até porque eu andei fazendo umas contas. Se você lê 10 páginas por dia, 10 páginas são 5 folhas, né? Qualquer um com um pouquinho de boa vontade consegue ler 10 páginas por esforço, dia. Né? Isso, E se está na cabeceira, você lê 10 páginas antes de você dormir. O que significa isso? Que em 50 dias você leu 500 páginas. Ou seja, você consegue, em menos de 2 meses, você consegue ler uma revista espírita completa. 1 ano da Revista Espírita. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a gente só não lê se não quiser, né? É verdade. Então ele fala assim, aos leitores da Revista Espírita, diz o seguinte: vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número, que foi o de janeiro de 1958, a respeito das informações a nos serem fornecidas. Né? Ele fez um apelo lá que quem tivesse material para ser publicado e tal, para mandar para a revista. Né? Um grande número de fatos nos foi assinalado, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente reconhecidos. Não os somos menos pelas reflexões que às vezes os acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Agora, o que eu fico mais admirado é como Kardec conseguia ler tudo, meu. Verdade. O dia dele devia ter 5 dias pra gente. Mais de 24 horas. Muito mais do que 24 horas. Né? Porque ele lia todas as respostas, as reflexões, né? Sabe? Enfim. Então ele fala assim, não somos
não o somos menos pelas reflexões que às vezes os acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Proporcionarão esclarecimentos sobre os pontos que não tiveram sido bem compreendidos. Se não fazemos uma menção imediata aos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Então, ele diz, fiquem, como se estivesse tranquilizando os leitores da revista, que mandaram materiais para ele. Olha, fiquem tranquilos que o fato de eu não comentar aqui não significa que eu não tenha visto, eu vi tudo, né? Então, ele fala assim, se não fazemos uma menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Deles sempre tomamos boa nota, para serem aproveitados cedo ou mais tarde. Olha, viu? Que Deus nos dê um dia a capacidade de Kardec. Né? Perfeito. A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas a publicação daquele material que eles mandavam para ele, né? Mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os relacionar aos artigos dos quais podem ser complementos úteis, porque ele não saía pegando material sem ordem nenhuma e enfiando na revista. Isso, né? aí. Então nem sempre alguma coisa que alguém mandasse dava para incluir numa revista, porque não estava ligado a outros temas da revista, enfim. Né? A multiplicidade de nossas ocupações, então aqui ele informa o óbvio, né, de que ele tinha muitas ocupações, né? Então a multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, deixa-nos por vezes na impossibilidade material de responder como gostaríamos e como deveríamos às pessoas que nos dão a honra de nos escrever. Rogamos encarecidamente não interpretarem de maneira desfavorável um silêncio que independe de nossa vontade. A educação dele, a consideração dele, né, para com todas as pessoas era espetacular. Esperamos que sua boa vontade não se arrefeça. Né? Então ele está pedindo aos leitores, né, não desanime, não deixe de me enviar material só porque eu não estou incluindo na revista. Né? Mas eu estou lendo. Eu estou lendo, e quando for oportuno, se for oportuno, eu vou incluir. Né? Então ele fala assim, esperamos que sua boa vontade não se arrefeça e que não queiram interromper suas interessantes comunicações. A esse respeito, chamamos novamente sua atenção para a nota que inserimos no fim da introdução de nosso primeiro número, a propósito das informações que por obséquio solicitamos, rogando, além disso, não deixarem de nos dizer quando poderemos, sem cometer inconveniência, fazer menção dos lugares e das pessoas. Então ele está dizendo assim, nos materiais que vocês me mandarem, me informem também se eu estou liberado para informar os nomes das pessoas e os lugares em que aconteceram, né? Esse tipo de coisa, né? Que às vezes a pessoa Você vê que ele pedia sempre autorização. Sempre autorização. Posso usar o nome verdadeiro? Isso, ou tem que usar um nome falso? Porque às vezes a pessoa não queria se expor, né? Exatamente. Dizer, ela era adepta da doutrina espírita, mas não queria que ninguém soubesse. Não queria que ninguém soubesse que ela era. Isso tinha na época. Exato. Né? Até, vamos dizer, até na nossa época, né? Porque tem gente que é espírita, entra numa empresa, e aí o cara pergunta, qual é a sua religião? O cara é católico. Porque tem medo de dizer que é espírita gente... e o outro é evangélico e que vai... Para nós dois que já estamos com alguma idade, a gente passou muito por isso, né? Era constrangimento de dizer que era espírita, né? Com certeza. Hoje é uma maravilha falar que é espírita. Eu sou espírita, mas naquela época era complicado. Então vamos lá. As observações acima se aplicam igualmente às questões que nos são dirigidas sobre diversos pontos da doutrina. Quando necessitarem de um desenvolvimento de maior extensão, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa deve ser repetida a um grande número de pessoas. Destinando-se a nossa revista a servir de meio de correspondência, então aqui está, né, um dos objetivos da Revista Espírita, ela servir também de meio de correspondência. Ou seja, ele responderia a comunicações que ele recebesse através da revista. Então, como se fosse, ao invés de eu escrever uma carta para cada um, eu dou a resposta na Revista Espírita. Né? Isso. Então ele fala assim, destinando-se a nossa revista a servir de meio de correspondência, nela tais respostas naturalmente encontrarão lugar à medida que os assuntos tratados nos oferecerem oportunidade. E isso com tanto mais vantagem, quanto mais completas e proveitosas forem as explicações. Então ele com certeza lia tudo,
e verificava a melhor forma de responder, né? Então, reunia um monte de dúvidas, de contribuições que as pessoas enviavam, e no momento mais oportuno ele incluía na Revista Espírita. Perfeito. Tranquilo, esse é o nosso mestre Allan Kardec, né? Que nos dá lições, né? Nossa! Você vê de 1800, né? Com as lições tão atuais, né? Quando ele perguntou aos espíritos, né, qual o modelo que Deus teria dado à humanidade, né, e eles disseram que Jesus, né, veio de Jesus. Sim. Mas para nós, Kardec como modelo já está muito bom, né? Não é verdade? O modelo ele guia, porque o que ele trouxe para o ocidental, né? O oriental já sabia que a reencarnação existia, a maioria, né? Mas não, o que ele nos trouxe foi, ele nos mostrou, Kardec, o mecanismo da reencarnação. E isso é que é muito interessante. Sim. É isso, meu amigo. E agora nós entramos na revista de março de 1868. Que delícia. Então, um quarto da revista nós já estamos... Vamos esgotar agora, no mês de março. Graças a Deus. E começamos com o tema pluralidade dos mundos. É um tema também bastante interessante, né? Até para a gente comparar com as informações que a gente tem hoje, né? Sobre pluralidade dos mundos, Kardec começa o texto dizendo o seguinte: quem ainda não se perguntou, considerando a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados? Quer dizer, a gente olha essa maravilha celeste, nós que moramos na cidade olhamos muito pouco, porque né, a luz da cidade... Mas quando eventualmente a gente vai para o interior, a gente vê aquelas poeiras estelares, as constelações, né? Nossa Senhora! E a gente fica pensando, para que isso tudo, Senhor Deus, né? Para que isso tudo se não serve para nada, né? É verdade. Se não habita, se ninguém habita, não é isso? O tolo fala isso, né? Então, fala assim... antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, podia-se duvidar. Hoje, no estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos há probabilidade. Mas a essa ideia verdadeiramente sedutora são feitas objeções tiradas da própria ciência. Parece, dizem, que a Lua não tem atmosfera e provavelmente não tem água. Em Mercúrio, tendo em vista sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo fundido, de sorte que, se ali houver este metal, deve correr como água nos nossos rios. Então ele está colocando as diversas posições científicas na época, né? Isso, a respeito da possibilidade ou não de ter vida. Né? Porque, no fundo, até hoje se sustenta que não tem vida em lugar nenhum. Né? O pessoal está aí, vai lá, pega um pedacinho de Marte, não sei o quê, e volta, não tem vida não. Não é isso? Bom, em Saturno dá-se exatamente o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que lá deve reinar. Kardec não está afirmando que reina, né? Ele está aqui dizendo que o Saturno, segundo a ciência, era um planeta muito frio, né? Então em Saturno dá-se exatamente o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que lá deve reinar. A luz do Sol deve ser muito fraca, apesar do reflexo de suas 7 luas e de seu anel, porquanto àquela distância o Sol não deve parecer senão como estrela de primeira grandeza. Então, aquela distância, o Sol aparecia como um ponto aceso lá no final, né? Então, está muito longe do Sol, daí conclui-se que esteja frio, né? Verdade. Em tais condições, pergunta-se se seria possível viver. No livro Cartas de uma Morta, né, da Maria João de Deus, que foi mãe do Chico Xavier, ela relata umas visitas em espírito a alguns mundos, né, inclusive Saturno. Então, quem quiser ver o relato dela, né, de alguns mundos que ela foi em espírito visitar, aí vale a pena, né, completar certeza. essa visão aqui, né? Não se concebe
que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios, né? Então, essa objeção de que não oferece condição de viver. Sim. Ele fala, homens sérios não devem, né, apresentar essa condição. Não se concebe que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Porque os nossos instrumentos não perceberam a atmosfera, então ele tem que concluir que o problema não é do instrumento, né, e sim da Lua. Né? É verdade. Não poderá ser formada de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? Diremos a mesma coisa da água ou dos líquidos ali existentes, né? Está se referindo à Lua. Né? Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino, julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando sob nossos olhos a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, sem a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol. Né? Então Kardec falou assim, bom, a gente não precisa ir tão longe para poder verificar se existe condição de vida ou não, e se só é possível uma condição de vida, só a condição de vida humana. Fala assim, aqui na própria Terra nós temos uma série de outros meios de vida que não são possíveis à vida humana. Sim, né? sim. Basta a gente se jogar na água, por exemplo, sem saber nadar, que a gente vai ver que aqui na Terra mesmo tem ambientes que a gente não, que o ser humano não consegue sobreviver. Nós temos aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqueles águas com temperaturas elevadas vindo do solo, né? Mas elevadas a ponto de queimar a pessoa. No entanto, foi encontrado bactérias, quer dizer, ser vivo, né? Vivendo nela. Então, tudo é uma questão de adaptação. Quando a colocação de Kardec é essa. Você e eu somos formados de quê? Carbono, oxigênio, todos os elementos que tem na natureza formam o ser, né, macro, que somos nós. Você, quando toma medicação, que tem, você está com uma problemática, olha, você está com carência de fósforo, você está com carência de magnésio, você está com carência, que são elementos encontrados no planeta. Sim. Né? A gente verifica assim, já está terminando o nosso tempo de novo, né? Mas a gente verifica assim, obviamente que nós, seres humanos, se alguém nos enterrar, né, abrir um buraco e nos enterrar, nós morremos, né? Se nos enterrar vivo, nós morremos. Mas a minhoca está lá caminhando para lá e para cá, tranquila, buraco, né? respirando. Tranquilo. Então, existem, de acordo com os organismos, né? É verdade. Entendeu? Então, a gente não pode afirmar que num planeta que não tem atmosfera, não existam outros elementos e seres que se adaptaram. Os organismos são apropriados. Entendeu? Meus amigos, então vamos concluir, né? Vamos terminar porque por hoje. Não dá. Mas fica para a próxima. Esse tema é muito importante, a pluralidade dos mundos. E agradecemos a vocês, a Jesus, ao Pablo, eu, a Mauri Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.